O aumento do dólar das últimas semanas é culpa do governo Lula e eu vou te explicar tudo aqui nesse vídeo. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e falo aqui nas redes sociais de economia para pessoas reais, então já me segue por aqui. Primeiro, quando a gente está falando sobre dólar, a gente precisa lembrar que é uma moeda internacional e existem várias coisas que vão interferir na cotação. Vamos analisar de onde vem o dólar. O dólar, ele é dos Estados Unidos. Observando o que está acontecendo lá, a gente tem alguns indicativos que mostram pra gente um possível aumento, uma valorização. Por quê? Primeiro, a gente tem o Fed diminuindo a taxa de juros, mas a própria presidente do Banco Central de lá falou o seguinte: galera, por mim, não baixava. E os próprios relatórios mostram que a expectativa é apenas de mais 2 cortes em todo 2025. Ou seja, as taxas americanas continuarão altas e as taxas futuras também estão em patamares altos. Por quê? O Trump vai assumir. Ele está colocando várias medidas em discussão que são medidas consideradas inflacionárias. Taxação de produtos de fora, uma prática nacionalista mais forte, e isso pode gerar inflação que vai resultar em aumento na taxa de juros no futuro. Fora isso, você tem no cenário internacional um conflito geopolítico em vários pontos do mundo. Por exemplo, você tem no Oriente Médio, o pau tá comendo para tudo quanto que é canto, e isso interfere basicamente em boa parte das economias que dependem do petróleo como fonte de combustível. Fora isso, também tem toda essa relação de guerra comercial entre Estados Unidos, China e agora Estados Unidos e o BRICS como um todo. Então existe muita instabilidade econômica no âmbito internacional. Fora isso, a gente também precisa lembrar que o dólar é a moeda referência, é a economia mais forte. Ou seja, numa situação de incerteza, o movimento é de retração do capital. Ou seja, as pessoas que têm muito dinheiro em várias economias que são subdesenvolvidas, tal qual o Brasil, esse grande cabaré rentista que eu falo, e também um grande fazendão com Wi-Fi, que tem taxa de juros alta, eles vão começar a tirar o dinheiro dessas economias. E isso explica também o porquê que o próprio real, assim como outras moedas, também estão entrando em desvalorização. Isso não quer dizer naturalmente que somente as questões nacionais e internas que vão definir o preço do dólar ou não. E aí, se a gente puxar para o canto daqui, a gente precisa observar dois lados. De uma ponta, você tem um mercado financeiro que realmente é um mercado que está com medo do futuro. No sentido de, primeiro, as contas públicas, né? Quando a gente está falando sobre conta pública, não faz muito sentido, por exemplo, as pessoas acharem ruim ou esse clima de incerteza, tendo em vista que os cortes do Haddad são cortes muito mais ponderados e não atendem à expectativa de um mercado financeiro que esperava reforma da Previdência, piso da enfermagem, em cortes de benefícios que são atrelados ao salário mínimo, para a medida de isenção do imposto de renda para pessoas que recebem até 5 mil, que para compensar isso vai ser cobrado um imposto maior dos mais ricos. Todo esse conglomerado de coisas que eu falei deixa uma parcela do mercado complicada e aí tem a cereja do bolo, que é o quê? Boa parte das pesquisas agora mostram que no cenário de 2026 o Lula vence todos com folga e também o Haddad vence, desde Bolsonaro, passando por Tarcísio, Pablo Marçal e todos eles. Ou seja, são mais 4 anos ali em média de um governo de esquerda que pode sim prejudicar ou diminuir o privilégio dessa galera. Do outro lado, também tem um componente do mercado financeiro que está de fato preocupado com os gastos, que são os gastos mais focados pela aprovação do Congresso, que são aqueles gastos das emendas parlamentares, as famosas emendas PIX e tudo mais, que deixam ali naquele clima de incerteza de para onde está indo aquele dinheiro. Mas, se você for observar no contexto nacional, não há, e isso não é apenas Presley que está falando isso, são vários professores de economia, vários estudiosos, inclusive internacionais, que defendem que não há explicação macroeconômica para uma taxa de câmbio interna nesse sentido. Ou seja, não há justificativa senão o componente de fora da nossa economia, como também esse ponto de manipulação financeira, porque nós temos crescimento acima do esperado, nós temos mercado de trabalho aquecido, massa salarial subindo, nós temos emprego formal subindo e vários outros indicativos que mostram uma melhoria não somente no curto prazo, mas no longo prazo também. Então hoje o que explica o dólar de fato batendo a casa dos 6,20 é sim culpa do governo Lula. Por que é culpa do governo Lula? Porque ele está mexendo em pontos que desagrada determinados níveis da nossa sociedade que sempre foram privilegiados. Então nesse momento atual você está cutucando a onça com vara curta e essa onça está fazendo o quê? Vamos vender os nossos ativos,
vamos fazer tudo o que a gente consegue fazer para criar uma espécie de recessão, e aí você vai esfarelando o poder político para, talvez lá na frente, enfraquecer o governo, para talvez lá na frente solicitar um impeachment, porque a ferramenta econômica que tira poder político é a inflação. Pode estar Jesus Cristo na presidência. Se porventura ele colocar uma inflação alta, o povo tira Cristo de lá. É a mesma ideia. Então a tática é mais velha do que andar para frente. Se você consegue jogar uma inflação alta, você perde a popularidade. E com essa popularidade em queda, você abre uma brecha para, por exemplo, uma figura da extrema-direita assumir, tal qual aconteceu com Temer e também com Bolsonaro. Comenta aqui a sua opinião e compartilha com alguém também que precisa entender um pouco mais e não cair em fake news, em manipulação de informação, que a gente consiga sempre debater a economia através da verdade e da realidade. Beijo no coração e até a próxima.